Vangeli lingua gloriosi corporis mysterium sanguinisque preciosi quenimum dicesium fructus ventris generosi Vextus Jesium. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. União espiritual. E quiser o Senhor receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção com que os recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o Espírito e o fervor dos santos. Com vossas licenças, soberano Senhor sacramentado. Foi com isto que ficámos a conhecer o amor. Ele, Jesus, deu a sua vida por nós. Foi este o título que escolhi para a terceira e última catequese deste retiro de Quaresma, ou destas sessões, destas de preparação para a Semana Santa e para a Páscoa da Ressurreição. Falámos sobre a fé, a esperança e a caridade, hoje as três virtudes teologais que nos facilitam, que nos permitem essa relação com Deus, entrar na vida divina. E o tema da caridade, a virtude teologal da caridade não podia, e foi providencial, nos calhou, o tema de hoje não podia ser mais adequado a esta catequese de hoje, agora que estamos em plena Semana Santa. Aproxima-se aquela hora de que falava tantas vezes São João, a hora em que Jesus se entrega por nós para nos salvar, e hoje mesmo no Evangelho se relata a traição de Judas, e a partir dali, daquele momento da traição, tudo converge para a crucifixão e morte na cruz. Jesus sabe que vai ser entregue. E que faz naquela hora?
o que é que Jesus faz? Escutemos uma das testemunhas oculares daquela hora de São João, no capítulo 13 do Evangelho. E diz assim no capítulo 13: antes da festa da Páscoa, Jesus, sabendo bem que tinha chegado a sua hora da passagem deste mundo para o Pai, ele que amara os seus que estavam no mundo, levou o seu amor por eles até ao extremo. Era a hora, tinha chegado a hora de Jesus. E o que é que Jesus faz? Sabendo que tinha chegado a sua hora da passagem deste mundo para o Pai, ele que amara os seus que estavam no mundo, levou o seu amor até ao extremo. O extremo do amor de Deus por nós é a morte na cruz. E antes, nessa longa conversa que Jesus terá com os seus discípulos no cenáculo, tem um gesto surpreendente, o lava-pés, e umas palavras inesquecíveis, um mandamento do amor. O diabo, continua no capítulo 13 de São João, o diabo já tinha metido no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, a decisão de o entregar. Enquanto celebravam a ceia, Jesus, sabendo perfeitamente que o Pai tudo lhe pusera nas mãos e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, tomou uma toalha e atou-a à cintura. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que lhe atara à cintura. Compreendeis o que vos fiz? Vós chamais-me Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Na verdade, dei-vos o exemplo para que, assim como eu fiz, vós façais também. É impressionante este gesto de Nosso Senhor. É a hora das despedidas e no meio de um sofrimento atroz, que Jesus conhecia perfeitamente, no seu conhecimento de Deus e homem, umas horas depois, no Horto das Oliveiras, ainda antes do seu suplício na cruz, Nosso Senhor sabe que carrega o peso de todos os pecados da humanidade e até pelo relato de São Lucas, mais atento, por ser médico também, àqueles detalhes da medicina, diz que, cheio de angústia, pôs-se a orar mais instantemente e o suor tornou-se-lhe como grossas gotas de sangue que caíam na terra. Suar sangue pelo sofrimento, era tal o sofrimento de Nosso Senhor. E ao aproximar-se essa hora, Jesus lava os pés aos apóstolos, ensinando-lhes com o exemplo o serviço, a importância do serviço uns aos outros. Quem não vive, diz às vezes, quem não vive para servir, não serve para viver. E depois abre ainda mais o seu coração. Revela-nos a sua intimidade, deixa-nos um testamento. Não é verdade que as últimas palavras de alguém, quando está consciente daquilo que diz, são tão importantes? Se nós tivermos, alguma vez assistimos à morte de alguém, à despedida de alguém, não é verdade que aquilo que nos diz é para gravar? Ora, não se esqueçam de fazer isto. O que é que faz? E Jesus, o que é que diz? Dou-vos um mandamento novo. Que vos ameis uns aos outros. Que vos ameis uns aos outros. Repete. E depois explica que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E acrescenta, por isso é que todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Tão divino e tão humano. Ao fim e ao cabo, não dizem a mesma coisa aos pais quando deixam os filhos em casa sozinhos, quando são pequeninos. Portem-se bem, nada de bulhas, nada de discussões. Podemos pensar que a alegria dos pais é a amizade entre os filhos. Mais, Jesus diz ainda mais, amai-vos uns aos outros como eu os amei, e depois acrescenta, diz assim, e o que diz é que esse amor, essa caridade é o sinal distintivo entre os cristãos. O sinal principal do cristão não é o sinal da cruz, que é importante, sem dúvida nenhuma, e que tantas pessoas levam ao pescoço, tatuado até, em algum caso. Parece-me bem, claro, o sinal da cruz, mas não é o fundamental. O que Jesus diz, o essencial é isto, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, por isto é que todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aqui está o sinal distintivo.
como são importantes, pensemos como são importantes essas palavras do Senhor, também hoje, para nós. E basta olhar para o nosso mundo. Que tristeza. As guerras, a Terra Santa, na Ucrânia, na Rússia, no Iémen, na Síria, a violência por toda a parte, os atentados terroristas, os homicídios, todos os crimes, todo o tipo de crimes, CMTV, como às vezes se diz, os abortos, o ódio e a maledicência, a falta de perdão, a desunião da sociedade civil e na própria Igreja, os vizinhos que não se falam, o mau ambiente entre os colegas de trabalho, as chefias tóxicas, as calúnias, as difamações, etc. São tantos os sinais de falta de caridade. E por isso podemos dizer a Senhor, Senhor, ajuda-nos. Como é atual este mandamento, por isso é um mandamento, diz, mandamento novo, porque sempre se deve recomeçar a pô-lo em prática. Ao fim e ao cabo, é um mandamento que está sempre por estrear, também nas nossas próprias vidas. Também nós podemos aprender a amar de novo a mulher, o marido, os filhos, aquela irmã, o irmão, os pais. Todos nós podemos estrear este amor. E Jesus diz, por isso, é que todos conhecerão que sois meus discípulos. Temos de reconhecer com pena que não é bem assim. Que estamos muito aquém de corresponder àquele pedido de Nosso Senhor e talvez seja essa a razão pela qual o cristianismo perdeu alguma ou tanta da sua força evangelizadora, tanta daquela força de atração que tinha nos primeiros séculos. Porquê? Porque os cristãos não temos sido bons transmissores do amor de Deus. Porque foi precisamente essa caridade o motor da evangelização nos primeiros séculos do cristianismo. Basta conhecer melhor a história da Igreja para nos apercebermos de como é impressionante o testemunho de vida dos primeiros cristãos. Num artigo até que li recentemente, numa revista, dizia-se que desde os meados do primeiro século até meados do quarto século da nossa era, a comunidade cristã aumentou de algumas centenas de seguidores até quase metade do Império Romano. Durante estes 3 séculos, escreviam, a Igreja cresceu a um ritmo de 40% por década. E porquê? Porque são esses os séculos de grandes perseguições, são séculos de martírios, são séculos de perseguições e consequente diáspora dos cristãos que assim também foram espalhando a fé para outros territórios. E são tempos de muitos obstáculos para o Evangelho e que mesmo assim o Evangelho cresce. Muitos tentam explicar a ascensão do cristianismo como um fenómeno miraculoso, espetacular. Na imaginação de alguns até se fala em milagres, que não devo dizer que não tenham existido. São os apóstolos, lemos os Atos dos Apóstolos e lá estão relatados alguns milagres. Mas muitos imaginam como que os cristãos, contentes a viajar pelo mundo conhecido, proferindo homilias cativantes, ressuscitando corpos, levando a cabo exorcismos em massa, batizando pagãos aos milhares, como se eles fossem diferentes de nós. E não eram assim tão diferentes de nós. E mesmo quando, até pensam que mesmo quando os imperadores os torturavam e crucificavam, como aconteceu em alguns períodos históricos, quase todos morreram alegremente como mártires. Não é bem assim, muitos sofreram muito e custou-lhes muito entregar a vida por Cristo. Embora possa existir alguma verdade nestas ideias, a história é mais complexa. Há uma obra clássica de um autor já falecido, Roden Stark, The Rise of Christianity, que é um autor sociólogo agnóstico e que conclui, depois de muita investigação académica, que o crescimento tão grande do cristianismo se deve. Aquilo que está na base não foram esses milagres, mas foi a sua doutrina de Cristo, vivida. Ou seja, os milagres seriam sempre bem-vindos, mas a curto prazo. Mas a longo prazo, o que pode converter o mundo é o compromisso estável com a verdadeira fé nos assuntos do dia-a-dia. Fé que tinha uma manifestação eloquente no mandamento da caridade. Ou seja, na primeira evangelização, aquela que se fez depois da ascensão de Cristo aos céus, a caridade fraterna foi especialmente com os mais necessitados, quer física, quer espiritualmente, e também para com os perseguidores, foi um dos elementos determinantes para a rápida expansão do cristianismo,
Até ao ponto que dizia um autor cristão do século II, III, dizia que os pagãos, olhando para os cristãos, diziam assim, dizia este autor Tertuliano: vede como se amam. Era isso que impressionava realmente os pagãos. E acrescentava este autor: vede como estão dispostos a morrer cada um pelo outro, enquanto os restantes estão mais dispostos a matar-se uns aos outros. Era uma sociedade muito violenta também. Era uma sociedade promiscuamente adúltera, e tanto mulheres como homens não se sentiam seguros quando viravam as costas aos seus amigos. Mas os cristãos eram diferentes. E era isso que impressionava. E o que resultou dos nossos antepassados cristãos deve resultar para nós, tem que resultar para nós. Se queremos que funcione, se queremos que a evangelização prossiga, tem de ser construída sobre um amor pessoal e desinteressado. É a amizade que move os corações. A amizade é muito mais importante que as técnicas de venda ou quaisquer truques de magia que os evangelizadores possam ter inventado. É a amizade, é a caridade fraterna. E como é que se manifesta este amor? Estamos a falar de caridade, como é que se pode manifestar? O Papa Francisco dizia há tempos que o primeiro critério era amar com as obras, não com as palavras. E o segundo passa pela consciência de que no amor é mais importante dar que receber. Dois aspectos importantes que podemos examinar-nos aqui na presença de Jesus Eucarístico. Se queremos crescer, é obrigatório que nos examinemos sobre o mandamento da caridade. Obras concretas. Factos. Por exemplo, pensemos nas nossas famílias, em primeiro lugar. O amor ao próximo. O próximo é quem está lá em casa. Porque às vezes é mais fácil ser simpático fora de portas. Quantos casos de pessoas insuportáveis em casa que são uma simpatia com os amigos. A sua filha é tão simpática. Deve estar a falar de outra pessoa que eu não reconheço cá em casa. Às vezes é assim. Não. No nosso local de trabalho, às vezes, também, Navarro Valles, que trabalhou com o Papa João Paulo II muitos anos, foi seu secretário e porta-voz do Vaticano muitos anos, dizia num encontro que eu tive, em que eu estava presente também, dizia: era tão fácil e tão bom trabalhar com o Papa. E nós podemos perguntar-nos: e é assim bom trabalhar connosco? Ou não sabemos trabalhar em equipa? Ou fazemos intrigas? Ou criticamos? Ou chegamos tarde? Isto é caridade. Com os vizinhos, a caridade também se manifesta na visita àquela pessoa que está tão sozinha, sabermos o nome, interessar-se até pela sua salvação e levar-nos o Evangelho de Cristo às pessoas que estão à nossa volta ou com quem convivemos no dia a dia. Nas nossas paróquias também, tantas vezes são frequentes, não digo em Cascais, mas as queixas dos sacerdotes, as críticas ao padre. Aquele padre, e o outro é que é bom, e isto é não sei quantos, as críticas, os grupinhos. Isto acontece imenso. Eu tenho vários amigos, não digo em Cascais, não acontece. Acho eu, não sei, espero que não aconteça. A partir de hoje não vai acontecer, mas às vezes acontece. Rezem mais e falem menos. Pode ser uma coisa boa. Rezem mais para que eles sejam santos, não é? Isso podia ser. Ou os amigos também, a caridade no manter as amizades, no fazer crescer as amizades, no interessar-se pelos outros, nos detalhes de simpatia, na amabilidade, no sermos agradecidos. Se alguém nos oferece uma coisa, agradecer. Por exemplo, oferecem-nos um livro, agradecer quando recebemos e agradecer passado uns meses quando já o lemos. Olha que bom, que bonito. É tão importante o agradecimento. E outro aspecto que o Papa Francisco dizia também, que é a caridade, no amor, o mais importante é mais importante dar que receber. Dizia Jesus, é este o mandamento, o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem mais amor do que quem dá a vida pelos seus amigos. Quem dá a vida. Impressionante. E foi isso que Jesus fez, assim quis tornar patente o seu amor por nós, até ao extremo. Talvez nunca venhamos a ter essa oportunidade para dar a vida para outra pessoa em sentido literal de morrer por outro. Mas a caridade tem muitas outras manifestações na vida corrente que têm de ser vividas sob pena de o catolicismo ser uma mera teoria,
um ideal vago sem consequências existenciais. Há aquele episódio relativamente conhecido com a Madre Teresa de Calcutá, que estava a dar banho a um leproso, até aqui tudo normal, dentro do tipo de vida que levava, porque não é nada normal dar um banho a um leproso. E, para grande perplexidade de uma jornalista que estava presente, a madre, enquanto banhava o pobre enfermo, além de não usar qualquer fato de proteção, e sabemos como esta doença é contagiosa, não parava de sorrir e de acariciar aquele sofredor. Atônita e perturbada, a jornalista afirma: Madre, eu nem por $1.000.000 faria o que a senhora está a fazer. Ao que a madre respondeu: nem eu. Eu não faço por dinheiro, mas faço por amor. E assombrada por esta afirmação, isto depois já não sei se foi mesmo assim, já é lenda, se acrescenta, porque eu já ouvi isto em dois lados. A primeira, assim, diz: a jornalista fez a mais importante das questões. Madre, o que é isso de amar? O que é o amor? Respondeu, e a Madre Teresa respondeu: estimada senhora, amar é dar até doer. Entrega é dar-se aos outros, é entrega, é sacrifício pelos outros. Dar, porque muitas pessoas, infelizmente, são muitas as pessoas, e mais ainda na nossa sociedade individualista, egoísta também, muitas pessoas não compreendem a dádiva, sobretudo a dádiva gratuita aos outros. Eu dou se recebo, eu trabalho se me pagam. Até se diz, eu faço amor, quando o que se está a fazer é um pecado, muitas vezes. Até aqui, a palavra amor está deturpada. Tem-se pouco em conta o dar-se gratuitamente aos outros sem pedir nada em troca. E não é esse, pensemos, o amor dos pais e das mães pelos seus filhos. Os pais que se sacrificam às noites, que velam ao lado de um filho doente, que trabalham duro, tantas vezes, para pagar os estudos dos filhos, que compreendem, que estão sempre disponíveis para perdoar. É esse o amor que devia existir naturalmente entre marido e mulher também, e que tantas vezes falha, a razão pela qual vemos tantas rupturas familiares e casamentos pouco felizes, que deviam ser felizes. E de onde é que vem esse amor? Perguntemos agora, se o amor tem estas características, de onde é que vem esse amor? São João, o discípulo amado de Jesus, São João Evangelista, o mais novo dos apóstolos, diz assim no capítulo 4 da sua carta, da sua primeira epístola: Caríssimos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus. Aquele que não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. É nisto que está o amor, continua. Ou não fomos nós que amámos a Deus, mas foi Ele mesmo que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É esta essência da caridade cristã. Porque senão, a caridade, aquilo que se faz na Igreja, não passaria de filantropia. A Igreja não passaria de uma ONG. E essa é a razão pela qual nunca se pode descurar a intimidade com Deus, senão tudo isso seria ativismo. Nunca podemos deixar a vida da oração, é a base de tudo. Um mandamento novo do Senhor ajuda a compreender que a fraternidade cristã, que este mandamento da caridade, não se reduz a uma mera solidariedade, que é importante, sem dúvida, mas não se fica em questões de afinidade de caráter, de interesses comuns, de simpatia meramente humana. Ela procura, a caridade cristã, deve procurar descobrir Cristo nos outros. Mais ainda, leva a parecer-se cada vez mais com Cristo, até podemos afirmar que somos, como dizia São Paulo, outros Cristos, o próprio Cristo. Este desejo traduz-se em amar e servir os nossos semelhantes como o Senhor os serve e os ama. Estes dois aspectos, ver Cristo nos outros, que às vezes custa, mas é o que Nosso Senhor nos pede, e mostrar-se com uma transparência de Cristo, que temos que ser. Os santos devem ser pessoas que levam a Cristo,
que nós podemos ver naquelas pessoas, os santos, aproximam-nos de Deus, somos transparência de Cristo. Estes dois aspectos completam-se mutuamente. E assim, evita-se pela raiz o perigo de amar o próximo, principalmente pela sua valia humana. Esse amor interesseiro, que às vezes existe, pelas suas boas qualidades, pelos benefícios que nos traz e, ao contrário, por de lado outros, quando descobrimos os seus defeitos e limitações, aquilo que é menos desagradável na sua personalidade. Se essa tentação se nos apresentasse alguma vez, teríamos de pôr o olhar da nossa alma em Jesus, manso e humilde, que se gasta em cada momento e em qualquer ocasião pelos homens, que não rejeita ninguém, que sai ao encontro dos pecadores, que vai em busca da ovelha perdida para a reconduzir a Deus. Se foi o amor de Deus que levou tantos a espalhar a fé pelo mundo inteiro e a fazer tanto trabalho em favor dos outros, na evangelização, pensemos, por exemplo, infelizmente é a falta desse mesmo amor a Deus que tem levado à perda da identidade cristã e de ardor de tantas iniciativas caritativas que começaram na Igreja. Porquê? Porque primeiro temos de tocar a Deus. E nós podemos tocar a Deus nos sacramentos. Também outro episódio que se passou com as irmãs missionárias da Madre Teresa de Calcutá, que se dedicava a visitar uma zona de barracas muito pobre e contava esta irmã a uma pessoa que sempre seguiam as indicações da Madre Teresa. Nunca saímos à rua sem antes ir à missa. Parece um contrassenso quando temos tantas pessoas que nos esperam. E depois confidenciava, explicando-lhes: tocamos e tratamos dos outros com mais carinho quando antes tocamos a Deus. Primeiro tocar a Deus, para depois tocar os outros. É tão importante esta união com Deus para vivermos a caridade com os outros. Jesus dizia no Evangelho de São João: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E de facto devemos esforçar-nos por cumprir os mandamentos de Deus. Claro, se nós queremos ser amigos de Deus, temos que fazer o que Ele nos manda. Essa é a manifestação de amor, porque são para nosso bem, e conhecer a Deus, rezar, que não é, evidentemente, não é perda de tempo, porque uma oração verdadeira não pode deixar de ter relação com a vida. Leva necessariamente a pensarmos na nossa vida, a pensar nos outros, a compreender melhor os outros. É importante que às vezes que a mulher reze pelo marido, o marido pela mulher, os filhos pelos pais, os pais pelos filhos, a compreender, olhando para Jesus e pedindo a Jesus para ver os outros com os olhos de Jesus, e a pedir a Deus que nos transforme, que nos aproxime dos outros, que nos ajude a sonhar com iniciativas em prol da humanidade, e a pedir a Deus que nos ajude a perdoar tantas vezes, que tem que ser junto ao sacrário, de joelhos: Senhor, ensina-me, ajuda-me a perdoar aquilo que eu de outra forma, sozinho, não me posso perdoar. Dizem que seria fácil amar a Deus se não fosse necessário amar o próximo. Mas é impossível isso acontecer, são duas realidades inseparáveis. Já um dia um fariseu pergunta a Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento na lei? E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isto são dois preceitos inseparáveis que devem sempre ser lembrados para um cristão, meditados, conservados na memória, praticados e cumpridos. O amor de Deus ocupa, por assim dizer, o primeiro lugar na ordem dos preceitos. Primeiro Deus, mas o amor ao próximo ocupa o primeiro lugar na ordem da execução. Pois, como diz São João na primeira carta, também diz: se alguém disser eu amo a Deus, mas tiver ódio ao seu irmão, esse é um mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E nós recebemos dele este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. E por isso, acho que não faz sentido aquela crítica que alguns fazem aos católicos
para se justificar a sua ausência de prática cristã. E dizem dos que frequentam os sacramentos: vão muito à igreja, mas depois são os piores. Não pode ser assim, não devia ser assim. E não é assim. E às vezes temos que responder: pois é, se não fosse à igreja ainda era pior, portanto deixa-me em paz. Mas quando nos aproximamos sinceramente de Deus, não podemos deixar de nos santificar. Não podemos deixar, se o nosso amor por Deus, se nós nos aproximamos com sinceridade de Deus, Deus não pode deixar de nos tocar, de nos transformar, porque o amor a Deus é a base para o amor aos outros. E é inseparável. A caridade com os outros não é teórica e tem manifestações bem práticas. Consequências práticas, vamos ver agora nesta parte assim final desta catequese. E para explicar melhor, servir-me-ei de uma página da Sagrada Escritura, agora inicialmente, que muitos noivos até escolhem como leitura para o seu casamento. É realmente maravilhosa, não só do ponto de vista literário, que o é, mas sobretudo pelas consequências para a vida e para as nossas relações com os outros. Como seria melhor o mundo se lêssemos frequentemente este texto, que agora vou ler, se aliás o colássemos na porta do frigorífico e estivesse lido todos os dias. Então vejamos. E diz São Paulo na carta aos Coríntios, neste hino à caridade belíssimo: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha uma grande fé e que transporte montanhas, se não tiver amor, nada sou. Ainda que eu distribua todos os meus bens e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada me aproveita. E depois concretiza: o amor é paciente, o amor é prestável, não é invejoso, não é arrogante nem orgulhoso, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, nem guarda ressentimento. Não se alegra com a injustiça, mas rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará. Agora permanecem estas três coisas: a fé, aqui está, as virtudes que vimos estes dias, a fé, a esperança e o amor. Mas a maior de todas é o amor, porque é aquela que permanece para sempre, quando no céu estivermos metidos, inseridos nessa comunhão de amor com Deus, Deus que é amor. Já não precisamos de fé nem de esperança, já alcançamos a Deus. Este hino é muito bonito, se quiserem depois ver naquela carta do Papa Francisco, A Alegria do Amor, Amoris Laetitia, tem um capítulo, todo ele, o capítulo 3º, 4º, todo ele dedicado a cada uma destas frases, destes versículos que caracterizam o amor. E é importante que olhemos para a nossa vida à luz do exemplo do Senhor e destas palavras de São Paulo, porque os alunos às vezes na escola querem saber e perguntam aos professores: o que é que vai sair no exame? O que é que sai no teste, professor? Pois já São João da Cruz dizia, nesta expressão que é tão conhecida: ao entardecer da vida seremos julgados pelo amor. No final da nossa vida, o critério do juízo final será o amor que pusemos na nossa vida. Há algumas concretizações. 4, brevemente. Primeiro, se queremos amar a Deus, e estamos agora num tempo de quaresma final, confessar os nossos pecados, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. É o que estamos a fazer aqui, nesta ocasião, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Ver o pecado como uma ofensa a Deus, como um desgosto a Deus, nosso Senhor, e vemos-lo assim, é mais fácil quando percebemos, vemos a Jesus como um amigo. Em segundo lugar, outra concretização com os outros: compreensão. Vamos servir-me aqui para estas três pontos de meditação de um livro muito conhecido de São José Maria, chamado O Caminho. E sobre a compreensão ele diz assim: mais do que andar, a caridade está em compreender. Por isso, procura uma desculpa para o teu próximo, sempre as há, se tens o dever de julgar. Compreender. Todos nós, julgo eu, há um desejo em todos nós, um desejo íntimo de sermos compreendidos e acolhidos. Às vezes receamos ser mal interpretados quando erramos, por exemplo, quando deixamos cair um prato e partimos o prato. Se ouvimos do irmão sempre a mesma coisa, irritamos-nos.
Deixa estar, eu também parti há um mês, é completamente diferente. Nós ficamos, sentimos compreendidos, acolhidos. Pois é esse desejo profundo que todos temos de ser compreendidos que devemos fomentar na forma como olhamos para os outros. Todos temos defeitos, todos temos virtudes. Não há ninguém que tenha só defeitos nem só virtudes. E que importante é olhar as pessoas pelo ângulo das virtudes e não como os caricaturistas que sempre exploram os defeitos daquela cara, o nariz empinado. Não, temos que olhar como as mães olham para os filhos. Procurar o lado bom de todas as pessoas e compreender que a sombra dos defeitos alheios não deve tirar o brilho das qualidades, mas ao contrário, como nos esplêndidos quadros de Rembrandt, as sombras devem tornar mais vivas as luzes. É isso que nós devemos procurar fazer, compreender. Pensemos isto e à medida que vamos ouvindo, eu tenho compreendido os outros? Murmurações. A segunda, a terceira, confessar, compreensão, murmurações. Tantas vezes, e Nosso Senhor diz tantas vezes que não murmuremos, o ataque, e vê-se com frequência, o ataque sistemático à fama, denegrir as condutas de outras pessoas, a crítica mordaz nos meios de comunicação social, entre nós, nas conversas, no trabalho, aqueles lanches entre as amigas, estão ali 5 ou 6 amigas a lanchar, a ver o seu chá, ninguém quer sair, já sabe, a primeira a sair já sabe qual vai ser o meu tema de conversa das restantes, é sempre assim. Dizia que algumas vezes, algumas pessoas usam continuamente uma espécie de lentes que lhes altera a visão. Não acreditam, por princípio, que seja possível a retidão ou pelo menos a luta constante por se portar bem. Tudo recebem, como reza aquele antigo adágio filosófico, de acordo com o recipiente, com a sua própria deformação. E tudo julgam, tudo criticam. Como dizia São Gregório Magno, esquadrinham tudo para examinar se há, para além disso, algum mal oculto. Que pena, mas acontece tantas vezes também entre os cristãos. Murmurações. Escreve também no caminho, não admitas um mau pensamento acerca de ninguém, mesmo que as palavras ou obras do interessado deem motivo para assim julgares razoavelmente. Não fazes crítica negativa. Quando não puderes louvar, cala-te. Isto é muito difícil, é muito exigente, mas é muito importante. Depois, o perdão, o saber perdoar. Quantas pessoas passam tanto mal nesta vida porque não sabem perdoar? Quantas famílias desunidas porque um irmão não perdoa o outro irmão? Quantas zangas, quantas desavenças. Nós não podemos e temos que pedir a Deus Nosso Senhor que isso nunca aconteça na nossa vida. Alguém com quem nunca mais cruzemos a palavra. Não pode ser. E como diz o livro sagrado, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Gostava de contar um episódio de São José Maria, no início do Opus Dei, em que eu sou o padre do Opus Dei, muitas vezes muitos atacavam, agora também, como se fosse uma heresia, e diziam que era uma coisa incrível, isto e mais alguma coisa, e ele ajudava os seus filhos espirituais a aceitarem tudo aquilo, tal como se deve amar o bisturi de excelência de um cirurgião que nos quer operar, dizia ele, mas tinha medo, ao mesmo tempo tinha medo que nos seus filhos espirituais pudesse nascer um certo ódio a essas pessoas que os atacavam injustamente, como aconteceu com o Nosso Senhor, e depois no outro episódio que explicarei com a Madre Teresa. Até que um dos seus filhos espirituais, escreveu, dizendo: esteja descansado, Padre, que aqui nem com o pensamento faltamos à caridade. E além disso, no decorrer dos anos, só raramente São José Maria se referiu àqueles tristes acontecimentos e pediu sempre aos seus filhos que os presenciaram que evitassem tocar o tema para não criar nos mais novos uma aversão aos promotores das calúnias. Isto é cristianismo, isto é caridade. A Madre Teresa de Calcutá também um dia, quando saiu um livro de Atkins, pouco depois do seu documentário crítico na BBC, houve um documentário muito calunioso sobre a Madre Teresa de Calcutá e as missionárias, e contava uma que teve a oportunidade de lhe perguntar sobre o assunto e depois de se ter esforçado por se recordar do incidente, nem se lembrava bem, respondeu: o livro, não interessa, está perdoado.
Não interessa. É saber virar a página, saber andar para a frente, saber andar para a frente. É isso que nós devemos procurar fazer. Esforça-te, diz no caminho, esforça-te, se é preciso, por perdoar sempre aos que te ofenderem, desde o primeiro instante, já que, por maior que seja o prejuízo ou a ofensa que te façam, mais te tem perdoado Deus a ti. É interessante pensar isto. E nós? O que é que nós fazemos a Deus? E Deus, sempre que vamos confessar no sacramento da convisão, sempre Jesus, sempre o sacerdote, em nome de Deus, nos perdoa os pecados. E finalmente, outra concretização, lia há dias num livro e achei interessante, que é desejar e esforçar-se por sermos melhores, por sermos bons. Eu acho que há muitas pessoas, às vezes, que não se esforçam por ser melhores. Há tantos maridos, às vezes, e mulheres, às vezes, que querem ser, se arranjam muito bem, querem estar muito bonitas para no namoro, quando é preciso a conquista, que no início aquilo é tudo uma beleza, que sempre, e depois vai passando o tempo e não se esforçam por ser melhores e portanto, até se perde a esperança. É sempre a piorar. Às vezes acontece, ou nas famílias isto acontece. Mas o Papa São João XXIII, era conhecido como o Papa Bom, escrevia um dia no seu diário, São João XXIII, eu devo ser fiel ao meu propósito a qualquer custo, escrevia assim. E qual era o seu propósito? Pode parecer ingênuo, mas indiscutivelmente é um propósito de sabedoria autenticamente cristã. E o seu propósito era assim: quer ser bom, sempre bom, com todos bom. Olha que bom propósito também que saíssemos aqui desta sessão sobre a caridade, sobre o amor. Quer ser bom, sempre bom, com todos bom. E melhorar, mas empenhar-nos por realmente melhorarmos. Mas estamos nesta Semana Santa a olhar, nestes dias da Paixão, são muitas as manifestações concretas desse amor de Jesus pelos homens. E também como veio para amar, neste momento sublime, o seu coração também está especialmente sensível às manifestações do amor que recebe. Vemos ontem no Evangelho da Missa de ontem, Maria de Betânia, na unção de Betânia, como Nosso Senhor gostou daquela mulher que derramou o perfume caro sobre os seus pés e depois o enxugou com os cabelos. E como Jesus gostou daquilo. E como Jesus, sabendo que aquela hora se aproximava, foi procurar o consolo, o carinho daquela família de Betânia, de Lázaro, Maria, Marta. Pois Jesus, nestes dias de final de Semana Santa, também quer, certamente, a paixão é o ensinamento supremo ao qual nós nos devemos aproximar com a esperança de aprender o que é o amor e de receber forças para podermos amar todas as pessoas, começando por Deus e em Deus e com Deus, amar os outros. Vamos, pois, terminar esta meditação já longa e pensar neste amor. Este é o amor proclamado pelos santos na Santa Igreja de Deus ao longo dos mais de 20 séculos de vida e de história. Pedimos a Nossa Senhora, ela que é a mãe do amor formoso, pedimos que nos dê um coração capaz de amar e de ser amado, que queiramos mais ser bom, sempre bom, com todos bom. Assim seja. E rezem por mim, já que acabei a catequese, viva os sacerdotes, para que seja realmente bom, para que os sacerdotes sejamos como à medida do coração de Jesus, que é isso que temos que ser os padres. E eu não sei se vão, se calhar, porque eu devia dar a bênção depois das confissões, mas eu vou dar já a bênção, se calhar, para quem quiser, vai-se já embora, está bem? E depois continuamos com as confissões. Tantum ergo sacramentum venerermus cernui et antiquum documentum novo seda ritui prestes fides supementum
Sensum defectui, genitori genitoque, lause jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedente a utroque, comparsi laudatio. Amen. Vós sois o pão que desceu dos céus para dar a vida ao mundo. Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão. Concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Bendito seja Deus. Bendito o seu santo nome. Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito o nome de Jesus. Bendito o seu sacratíssimo coração. Bendito o seu preciosíssimo sangue. Bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito o Espírito Santo Paráclito. Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria Virgem Mãe. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Amém. Meu Deus, eu creio.